Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Verity Talks. Bom, como vocês já estão vendo nos episódios anteriores, a Verity começou essa movimentação de gravar programas, conteúdos, sempre trazendo conteúdo técnico para os nossos assinantes, para quem não é assinante também, e sempre trazendo temas ainda mais pensando em reforma tributária, então sempre a gente está trazendo esses temas relacionados a tributos. E o mais importante também é que foi um pedido dos nossos usuários. Então, como eu venho falando nos últimos episódios, a gente vem desde o ano passado trazendo esse conteúdo, até por solicitação deles. A gente tem organizado o Verity Next. Então, para quem é usuário da plataforma, saiba que toda primeira quarta-feira do mês vocês vão ter acesso a todas as atualizações da nossa plataforma, do nosso software. Então fiquem ligados, acompanhem nosso canal, sigam nossas redes sociais. E vamos começar hoje. Hoje eu trouxe um convidado muito especial. Na verdade, eu já falei isso para ele. Ele, na verdade, me ajudou muito na minha trajetória como contador. Eu assisti muitos vídeos dele para passar na prova do CRC. E olha que na época o YouTube não tinha muitos vídeos que nem era hoje, né? Outros tempos, Era né? outros tempos, Outros era tempos, é. pouquíssimo conteúdo. Eu tava mega Naquela época no nervoso. YouTube só tinha maluco, agora tem gente boa, mas naquela É, época só tinha maluco. exato, exato. E hoje, né, quem não preciso, né, recusa apresentações, né, Vicente, Tudo bem, da pessoal? Sevilha Contabilidade. Bom, né, eu não preciso nem apresentar porque o Vicente, praticamente na contabilidade, ele é um mestre. Eu considero um mestre na contabilidade, sempre Obrigado, considerei. Felipe. E aí, para começar, vou deixar você se apresentar, falar um pouco Legal. da sua trajetória, se apresentar para os nossos assinantes e Muito vamos bom. lá. Muito bom, que legal estar com vocês. Olá, meus caros. Uma excelente jornada de aprendizado aí com a Verity. Quero agradecer o Felipe e a Verity pelo convite, que alegria estar aqui. Eu sou super partidário de iniciativas que compartilham conhecimento, sabe? O YouTube, por exemplo, na minha vida apareceu assim um pouco também, né? Como uma maneira de compartilhar conhecimento. Então, eu acho que é muito legal, uma iniciativa que mais empresas, mais pessoas deviam tomar. Parabéns, viu, pela iniciativa. Que Obrigado. legal estar aqui com vocês. Tomara que essa também seja uma oportunidade da gente compartilhar conhecimento e aprender junto. Com certeza, com certeza, com certeza. Bom, então vamos lá. Acho que para começar, vamos falar um pouco, vamos contar um pouco da história do Sevilha. Como é que surgiu, né? Por que o Ah, Sevilha decidiu ser contador? então, vale a pena pegar lenço nessa hora, né? Deixar na mão. Você tem aí, Felipe? Não. Ah, a gente, Vamos- tem, a gente é, o arruma aqui rapidinho. pessoal chora, é emocionante. Não, tem uma história que eu conto frequentemente, Felipe. Eu acho que eu não contei para você ainda essa história, cara. E assim, o meu pai, eu sou o Vicente Sevilha Júnior, né? Uhum. Meu pai era o Vicente Sevilha, ele não está mais conosco. Meu pai me influenciou muito de uma maneira torta para esse caminho de contabilidade, né? Ele tinha uma empresa que chamava Sevilha Instalações Hidráulicas. Ele era encanador e ele fazia essa parte de instalação hidráulica, né? Não fazia obras grandes, ele fazia reformas e, por exemplo, sei lá, uma torneira da sua casa quebrou, você chamava meu pai, Perfeito. ele ia lá e consertava, né? Eu sou filho caçula de uma família de 5 filhos, Nossa. então eu desde muito menininho via meu pai trabalhando lá nessas coisas dele. E quando era assim, sei lá, dia que eu não tinha aula, ou mesmo férias e tal, ele me levava lá para a oficina dele, que ficava no bairro do Bom Retiro, lá em São Paulo, né? Na rua Newton Prado, era onde ficava a oficina do meu pai. E muito interessante porque eu admirava demais meu pai, né? Acho que todo garoto olha para o pai assim, de uma maneira. E meu pai sempre foi o máximo, assim, um super-herói, né? Então tem uma marca assim que eu tenho muito clara na minha cabeça. Ele tinha uma caixa de ferramenta que ele usava para os trabalhos deles, uma caixa de metal azul, e ele deixava no chão aquela caixa. E eu, quando ia lá para a oficina dele, pegava aquela caixa com as duas mãos, eu não conseguia erguer a caixa do chão. E quando o telefone tocava, meu pai pegava aquela caixa com uma mão, punha no ombro e saía andando. Tranquilo. Ah, eu dizia, nossa, como meu pai, né, é poderoso e tal. Frequentemente, assim, quando eram clientes mais perto dele, ele falava, vem junto. Ele me chamava de Vicentinho, né? É, Vicentinho, vem comigo. Eu não conseguia acompanhar a velocidade que ele andava, e ele com aquela caixa. Então, pronto, já desenhei o quadro. Meu pai sempre foi meu herói. perfeito. Ele fazia questão que nós jantássemos juntos. Então, todo jantar a gente sentava à mesa, minha mãe colocava lá as comidas e nós jantávamos juntos. E aí, conversa de família, né? Como foi seu dia, o que, que você fez, o que, que você não fez e tal. Pra você ter uma ideia, nessa época eu tinha assim, 7, 6, 8 anos. Esse período assim que eu decidi ser contador foi nessa fase da minha vida. Nossa. É. E aí meu pai, de vez em quando, na mesa, contava de algum problema que ele tinha na empresa.
E eu não conseguia entender muito bem, porque era muito criança, né, Felipe? Mas eu percebia que meu pai estava preocupado com aquele problema. E aí aquilo me tocava, porque eu também ficava preocupado. Afinal, seu herói lá É, tava meu, lá, como poxa. é que vai ser? Como Aham. é que ele vai resolver isso aí, né? E eu nem entendia exatamente o que era o problema, mas eu percebia pelo jeito dele falar, aquilo estava preocupando meu pai. Isso acontecia com alguma frequência. E esse assunto sempre terminava assim. Depois de alguns dias, minha mãe perguntando a ele: e aí, como é que ficou aquela questão? Ele dizia: eu fui lá falar com o meu contador me ensinou a fazer isso, 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 está resolvido o problema. E aí eu dizia: caramba, se o meu pai, que é tudo isso, quando ele precisa de ajuda, ele vai falar com o contador, é isso aí que eu quero ser da minha vida. E Nossa. sem saber muito bem o que o contador fazia, quer dizer, na minha cabeça, o que o contador faz? Ajuda o pai dos outros. E eu Sim. quero ser esse cara que ajuda o pai dos outros. Né? Então foi assim que eu migrei para esse caminho da contabilidade. E Poxa, até que hoje eu legal. olho para a contabilidade como para mim a missão da contabilidade é ajudar pais e mães de famílias por aí que têm os seus negócios e precisam de apoio. Eu toco isso como uma coisa que até hoje eu me emociono quando eu falo, sabe, Felipe? Uhum. E eu digo isso para as pessoas que trabalham comigo. Eu digo, olha, quando algum cliente ligar, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, não é uma pessoa qualquer. É meu pai que está te ligando e a gente está aqui para ajudar meu pai. Então é essa motivação que me trouxe para esse ambiente da contabilidade, sabe, Felipe? E até hoje eu vivo essa vida de ajudar como eu via lá atrás quando eu era criança, Sim. cara. Nossa, e é uma história bem importante, porque hoje em dia esse tato, essa paixão, vamos dizer assim, é um diferencial hoje em dia. Hoje em dia se fala muito de propósito, né, Felipe? É. Então, eu tenho na minha carreira um propósito muito claro. E assim, não só. Poxa, é que nem você falou, poxa, meu objetivo é trazer, tirar essa. Dar esse apoio, né, para os empresários, para o pai, para a mãe de família. Mas também por pessoas ao todo, né? Porque desde exatamente. quando. Porque assim, desde quando. Né, no início aqui que a gente tava falando, desde quando do canal do YouTube, você sempre se disponibilizou ali de passar o conteúdo, e naquela época você passava um conteúdo que hoje em dia é ouro. Hoje em dia você não acha mais um Eu conteúdo agradeço, não sei se é tudo isso, mas por isso que eu estava até elogiando a Verity por fazer a mesma coisa. Que a Verity agora está aqui ajudando pais, mães e filhos e filhas também que estão nos assistindo, né? Porque no final das contas, um pouco da vida é da gente se apoiar. Ninguém consegue viver sozinho. Sim, né? sim. Agora, tem um detalhe importante nisso, né? Tem uma contrapartida. Eu tive um choque de realidade. Quando eu entrei de verdade no ambiente contábil, aí você vai lidar com prazos, você vai lidar com burocracia, com obrigações, que quando você olha para aquilo, você diz, mas isso aqui não é de verdade o que o meu cliente está preocupado. O meu cliente está preocupado com outras coisas. Só que isso aqui consome uma quantidade grande do meu tempo e da minha energia. Uhum. Esse choque da realidade e a busca de como é que eu equilibro o tempo em que eu estou operando no bastidor, sem de fato ajudar o cliente, e o tempo que eu de fato vou poder disponibilizar para o meu cliente. Então eu falo muito, viu, Felipe? Se você deixar, a gente vai embora amanhã. Você Não, me eu corta acho quando perfeito. for a hora. Não, eu acho perfeito. Mas eu fico nessa busca. Aí quando eu estou com as pessoas, em geral, eu digo, olha, você pode mensurar como é que está a sua mente, como é que está a paisagem que rege a tua mente, fazendo um raciocínio. Então eu vou descrever uma situação aqui que eu frequentemente descrevo. Imagine, você está no escritório de contabilidade, acho que muitos clientes da Verity são contadores, né? Mas também serviria, um advogado também pode pensar da mesma maneira, qualquer profissional pode pensar da mesma maneira. Então eu estou lá, por exemplo, fazendo, digamos, um balanço. Eu tenho que fazer uma conciliação de uma conta contábil qualquer. Então eu estou aqui mexendo e fazendo essa conciliação. Meu telefone toca. Eu dou aquela viradinha, estou aqui mexendo, dou uma viradinha de cabeça, olho, vejo, é um cliente que está me ligando. Aí eu congelo e eu quero descrever para você 2 desdobramentos que essa cena pode ter. Tá. Quando eu estou fazendo a conciliação para preparar um balanço e o telefone toca, pode passar na minha cabeça assim, puxa vida, bem agora que eu estou fazendo essa conciliação que é tão importante, vem esse cliente me atrapalhar. Essa é uma maneira de pensar e isso dispara em mim um comportamento. O comportamento qual é? Eu preciso que o meu cliente não me incomode para eu fazer o que realmente é importante, que é a conciliação. Essa é uma maneira. Outra maneira diferente de desdobrar essa cena. Eu estou aqui trabalhando na conciliação, tocou o telefone, eu olhei, é um cliente, e passa na minha cabeça, aqui eu estou falando de um sentimento legítimo, né? Um sentimento que é assim, puxa vida, bem agora que um cliente precisa da minha ajuda, está aqui essa conciliação me atrapalhando. E aí eu mudo o problema, está em outro lugar. O problema não é o cliente, o problema é a conciliação. Esse alinhamento é muito fácil a gente perder.
Então, na profissão contábil, eu mesmo já me vi em alguns momentos, eu me policio, e veja que eu estou falando de um propósito forte que eu tenho, né? Eu tenho na minha sala uma fotografia do meu pai para me ajudar a me lembrar do que eu estou fazendo ali. Porque afinal eu estou atendendo... Eu não estou para conciliação. Exato, pode ser meu pai no telefone. Isso, então eu tenho, o dia que você for lá, acho que, não me lembro, você não foi a Sevilha ainda não, né? Ainda não, né? não. A gente sempre combina... Eu só convido gente legal, então... talvez é por causa disso. Uma hora dessa, quem sabe? Tá convidadíssimo. Mas você vai ver na minha sala, tem lá a fotografia do meu pai na sala para me lembrar do que eu estou fazendo, porque é muito fácil se confundir e achar que o mais importante é fazer a conciliação ou qualquer outra atividade dentro da empresa contábil. Esse balanceamento é um desafio que eu vejo nas pessoas que trabalham comigo. Sim. Né, que estão do meu lado e com quem eu falo todos os dias, eu percebo isso. E percebo isso no mercado contábil em geral. Aliás, eu percebo isso acho que você também, em todas as profissões. Isso né? que eu ia falar. Às vezes você vai num posto de gasolina para abastecer, tem uma pessoa que te atende de uma maneira calorosa e você se sente, puxa vida, que legal. Às vezes muda até teu dia, né? Sim, sim. E às vezes você vai num posto de gasolina, tem uma pessoa mal-humorada, não olha na sua cara, male, ele coloca a gasolina do carro. Essa oportunidade de você entregar alguma coisa para cada pessoa é muito importante, né? E ela deveria contagiar, é super desafiador isso. Eu falo que as pessoas estão dizendo, esse cara resolveu tudo. Eu vivo esse dilema todo dia de como é que eu ponho na prática, né? Porque ela deveria permear como é que eu faço a vida das pessoas que trabalham comigo melhor, como é que eu faço a vida das pessoas que trabalham nos meus clientes melhor. Isso devia ser o pano de fundo de qualquer profissional, inclusive, e aí como eu estou nessa área, eu vou dizer assim, especialmente os de contabilidade. Sim, e você sabe que a gente tem essa dor também. Por mais que a gente é uma plataforma, é um software, né? Mas a gente tem essa dor, a gente viveu isso. Lá no início da Verot, quando a gente começou, né? Claro, a equipe era menor que a equipe hoje, né? E a gente sempre teve isso, um raciocínio muito forte. Muito nosso core era, a gente tem que escutar o cliente. Por quê? A gente é uma plataforma tributária. A gente sabe que tributário no Brasil é um tema super tranquilo, super fácil. Dá para ensinar alguém em 30 minutos ali, uma pessoa leiga. E a gente falou assim, poxa, a gente tem que... É muita visão, quando a gente colocava a plataforma em prática, era muita visão que nós, Verot, tínhamos. É a visão um pouco dos meus sócios, um pouco do Felipe... E a gente trazia ali e a gente fala assim, bom, vamos entregar essa planilha, esse trabalho, essa ferramenta para o Sevilha. Só que quando a gente chegava para te entregar, você fala assim, poxa, Felipe, a ideia é muito boa, eu gostei. Mas se vocês colocassem esse ponto, essa coluninha, ou senão, coloca um indicativo aqui, né? É um detalhe, vai ficar melhor. E a gente começou a pensar assim, poxa, vamos escutar. Então, esse tato, e assim, a gente trabalhou tanto nesse escutar as pessoas e trazer um bom relacionamento, porque a vida é relacionamento. Né? A vida, por mais que a gente é um software, é uma coisa muito programação, vamos dizer assim, a gente lida com pessoas. A gente está lidando com pessoas, está lidando com demandas, é igual você falou. A gente tá trazendo a dor do seu dia a dia, a gente está tentando arrumar essa dor para você ter uma convivência melhor no seu dia a dia. A gente falou assim, poxa, a gente precisa trazer um aspecto bom, a pessoa tem que ser bem atendida, a pessoa no nosso suporte a gente tem que escutar o que ela tá falando, a gente tem que entender o dia dela. Pode ser que ela não tá num bom dia. E ela não tá no bom dia e ela tá fazendo um trabalho super maçante e o software, por algum motivo, ela tá travada. Por que não a gente não falar pra ela, calma, respira, eu tô aqui pra te ajudar, vamos lá, pega aqui e vamos por esse caminho. Eu já dei esse depoimento, mas vou dar de novo aqui, porque aí o pessoal que está assistindo fica vendo, né? Nós temos lá na Sevilha uma pessoa que nos atende pela Verot, que é o Douglas, né? Eu falei várias vezes dele. Eu não tive ainda a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? Mas o que o meu time fala do Douglas é exatamente isso que você acabou de dizer agora. É um cara que leva calma, que leva apoio, que leva confiança, que diz, espera aí, vamos respirar junto que a gente vai cuidar. Esse tipo de relacionamento é muito valioso e é difícil hoje em dia, viu, Felipe? Que bom que vocês têm isso, parabéns, viu? Não, é muito difícil, sabe por quê? Quando a gente... É uma dor hoje em dia do mercado na Sevilha. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas e preciso entregar, mas não tem... Aquilo se sobrepõe ao lado humano, ao lado relacional. Exato, exatamente. E até falando desse aspecto de entrega, de desafios, hoje em dia, na sua visão, pensando em reforma tributária,
a contabilidade que está sofrendo ali uma mutação, né? A gente está acompanhando a reforma tributária, a gente sabe que a reforma tributária não é simplesmente troca PIS, COFINS e ICMS por CBS, IBS, a gente sabe que é um arcabouço bem mais complexo. Exato, é um efeito dominó em toda a relação da empresa. Como você, como eu falei, é um mestre da contabilidade, né? Como é que você está enxergando essa reforma tributária? Como é que você está observando esse impacto, a visão do Sevilha, a visão... Pensando também que tem muito contador assinante da nossa plataforma que nesse momento ele está perdido. Ele fala assim, o que eu faço? Eu ofereço para o meu cliente? Eu cobro o meu cliente? O que eu vou fazer? Né? Então, primeiro eu vou fazer aqui um comentário a respeito da questão da reforma tributária em geral, né? E aí daqui a pouco eu comento sobre o posicionamento de nós contadores, como é que ele pode se organizar, né? Eu fico brincando, um dia eu ainda vou... É que o tempo nunca sobra, porque eu me ocupo com várias coisas, fica de lado. Mas um dia eu ainda vou escrever esse livro. Eu já tenho até o título para ele, vai chamar assim, Romantismo Tributário. Porque existe um romantismo nos tributos, Felipe. Você que é um estudioso de tributos, você que está nos assistindo também, se você for pegar, os tributos todos têm uma razão de ser. Né? Então, sim. O PIS, da maneira como ele foi construído, é para distribuir o dinheiro para os trabalhadores, é um programa de integração social que deveria colaborar na distribuição de renda. Estou dizendo deveria... ajuda, vai. Os trabalhadores, então, têm acesso a isso, né? Seja, dependendo da faixa salarial, uma vez por ano eles recebem algum dinheiro, ou quando se aposentam, sacam lá o dinheiro do PIS, né? Então, tem um romantismo ali, tem uma explicação que você olha e diz, entendi para que o PIS serve, né? Sim. Se a gente for olhar para a COFINS, que é para financiar a Seguridade Social, tem outra finalidade. Então, todo o sistema tributário, o passado e o da reforma e o novo, ele tem uma explicação, uma justificativa e uma construção que é até romântica. Sim. Se a gente esquecer que sai do nosso bolso o dinheiro, a gente vai dizer, eu entendi. Eu até brinco com alguns clientes, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com eles, explicar como é que é essa coisa da construção, por que existe esse tributo, por que existe o outro, por que existe aquele outro, né? Quando eu termino, eu até brinco, dá até vontade de pagar o imposto, não dá? Depois que a gente vê para que serve, né? Para onde está indo, para onde tá indo meu dinheiro? Indo, tal, né? Então, existe uma justificativa. A reforma tributária, ela não sai desse ambiente que eu estou chamando aqui de romantismo. Ela tem um objetivo claro, que é simplificar a maneira como os tributos são aplicados, de alguma maneira trazer equanimidade para todos os segmentos, buscar o fim da acumulatividade definitiva. Então, quando a gente olha, estou trazendo aqui alguns exemplos, que é impossível você olhar para essas coisas e dizer eu não concordo com isso. Todo mundo quer o fim da acumulatividade. Sim. Todo mundo quer maior equanimidade tributária. Todo mundo quer uma simplificação no modelo de apuração tributária. Então, são temas que, quando olhados individualmente dentro desse ambiente de romantismo, eles são inquestionáveis. Todo mundo diz a reforma tributária faz sentido. Eu me questiono, aí agora é o lado que talvez saia um pouquinho desse ambiente de romantismo para ir para o ambiente da prática, né? O quanto essa reforma tributária vai, de fato, simplificar. Pelo menos no curto prazo, não vai. Tem um desafio muito grande por conta não é um desligamento imediato, então você vai ter por um período 2 modelos tributários convivendo, o que vai trazer um nível de complexidade muito maior. Né? Tem um outro aspecto que está por trás disso, que eu acho que o Felipe vai se arrepender de ter me convidado, porque eu não tenho a resposta curta, né? Assim, de sim ou não. Não, né? mas é o tipo de resposta que eu gosto. Tem um outro aspecto que está por trás disso, que eu acho que aí os contadores, de maneira geral, aí já indo para como se posicionar, precisam olhar para isso, que é assim, a própria estratégia de precificação das empresas vai precisar ser revista. Sim. Né? Eu não estou falando nem apenas da estratégia de como é que eu coloco o imposto dentro do meu preço. Esse é um elemento, mas eu antevejo que vai ser preciso rever toda a estratégia de precificação, porque os créditos tributários que eu terei direito vão ser diferentes. Exato. E até mesmo, até pegando um gancho, até a abertura da empresa, eu acho que hoje em dia a gente tem que ver. Porque a gente sabe que o Simples Nacional vai ser um regime optativo, até por onde está seguindo a regra. Só que hoje, quando alguém vai abrir uma empresa, ela é muito naquele sentido assim,
você é uma empresa inicial, um Quero simples estar no nacional. simples, Exato, né? simples. Não depois... necessariamente será o melhor modelo. Exato, Né? exato. Então tem outros questionamentos importantes aí. Que eu até, em outro ambiente, eu até falaria, por exemplo, eu acho que a própria maneira como o empresário olha para o tributo é uma maneira errada, porque o empresário ele diz assim, eu paguei não sei quanto de PIS hoje em dia, né? Paguei não sei quanto de COFINS. Não pagou. Não pagou. Se ele fez a precificação correta, o que ele fez foi, ele cobrou do cliente dele aquilo e ele repassou para o governo. Perfeito, perfeito. Não é, né? Tanto que existe esse conceito dos tributos diretos e dos tributos indiretos. Perfeito. Esses são tributos indiretos, né? Então, o CBS e a IBS são tributos indiretos, né? Então, se a gente analisar friamente, é lógico, eu estou aqui fazendo uma bagunça na conversa, né? Poderia sentar e concatenar mais, mas o que acontece é assim, nenhuma empresa vai pagar IBS, nenhuma empresa vai pagar CBS, porque ela vai colocar isso no preço do produto, receber do consumidor e repassar para o governo. Perfeito. É lógico que essa cadeia precisa ser bem aproveitada, precisa ser otimizada para que eu tenha competitividade. A questão, nesse sentido, é como é que eu mantenho competitividade num ambiente em que a carga tributária é outra. Perfeito. Porque os nossos clientes todos eles já aprenderam a ser competitivos, bem ou mal, num ambiente tributário de PIS, COFINS, ICMS, IPI e outras e ISS, agora vão ter que aprender a ser competitivos no outro ambiente. Então, eu tenho a impressão que a discussão sobre a reforma tributária vai além do tributo em si, vai entrar na veia do como é que o meu cliente se mantém competitivo. Perfeito. E eu não sei se eles têm, os clientes, isso muito claro, né? Outro elemento que eu vejo muito presente nisso é assim, os empresários, de uma maneira geral, eles aprenderam ao longo do tempo que pode mudar o que for o meu contador da conta. Né? Então, a gente, por exemplo, vou dar alguns exemplos simples aqui, né? Entrou em vigor o E-Social, que nem é muito da área da reforma tributária, está mais ligado à questão trabalhista, mas eu acho que ele, como um exemplo, funciona bem, né? A gente foi falar com os clientes quando foi anunciado o E-Social, nós fizemos eventos para reunir os clientes e tal. Todos eles diziam, isso aí vocês dão conta, não se preocupe. Eu sei que vocês vão dar conta, tudo bem, eu confio em vocês. Exato. Dava um tapinha no ombro assim, eu confio em vocês, eu sei que você vai dar conta. Em alguma maneira, o cliente está olhando para o contador, dizendo assim, meu contador dá conta. O cliente ele não se conectou, muitos ainda claramente, que não é só o contador que dá conta. Ele vai precisar mudar a estrutura interna de trabalho. Sim. Ele vai precisar rever política de preço, de compra, fornecedores. Tem um monte de trabalho de casa que o empresário precisa fazer. Eu, como contador, talvez eu vá ser capaz de dizer, se eu fizer um bom trabalho, você precisa comprar melhor, porque você está comprando com crédito menos intenso do que poderia ser, né? Mas eu não vou saber dizer para o meu cliente, então troque o fornecedor João da Silva Limitada pelo fornecedor Maria Antonieta Limitada, porque eu não conheço os fornecedores do segmento dele. Sim. Né? Então é um trabalho muito complexo. Colocando isto como o desafio central, do outro lado a gente vem, e eu vou voltar um pouquinho no começo da nossa conversa, do propósito de cada empresa, de cada contador que está nos assistindo. Cada um tem um propósito, e aí, por que eu estou falando do propósito? Porque quando eu procuro meu cliente para falar de alguma coisa que está conectada com o meu propósito, é muito fácil, hoje em dia se fala de rapport, né? Eu criar rapport e contagiar o cliente com aquilo. Perfeito. Agora, quando eu faço de conta que eu estou preocupado com aquilo só para cobrar 30 dinheiros do meu cliente, é mais difícil. Né? Então, quem fala, é difícil vender porque você está vendendo uma coisa na qual você não acredita. Se você acredita naquilo, é muito mais fácil vender. Isso eu concordo. Né? Eu acho que tem 3 níveis, né? Tem, então, a venda muito difícil, a venda que é uma venda normal e a venda fácil. A venda fácil é quando o cliente quer comprar e você não precisa fazer nada. Quando ele quer comprar, você só tira o pedido. E já tem a dor, né? Acabou, ele vai... e nesse caso, por exemplo, da reforma tributária, o cliente não tem. Na cabeça do cliente, o que ele está dizendo é assim, meu contador dá conta, eu não preciso fazer nada. Sim. A dor não é minha, a dor é do meu contador. Exato. Né? Então, se eu não acredito numa proposta que tem a ver, por exemplo, com isso que eu estou dizendo agora, de ajudar o cliente, de levar para ele orientação, de preveni-lo, de prepará-lo, vai ficar muito difícil de eu vender qualquer coisa. Então, quando você me pergunta, cobro ou não cobro, como é que eu me comporto, isso tem a ver com a legitimidade na qual o trabalho que eu vou oferecer sobre reforma tributária tem em relação à minha proposta, ao meu propósito como profissional. E eu encontro muitos profissionais, quando eu faço essas provocações, que eles até me dizem, não sei se eu tenho claro o meu propósito. Não sei se... Então, esclareça isso. Está uma ótima oportunidade. Para pensar nisso. Qual é o propósito efetivo que você tem trabalhando no ambiente contábil? De que maneira... Qual é a entrega? Eu tenho um amigo, Marcelo Charra, que ele diz assim, o que só o Felipe faz, que faz ele ser o Felipe e eu não consigo ser o Felipe, porque só o Felipe faz.
Cada um de nós tem uma coisa Sim. que é assim, né? Então, é preciso olhar isso e aí olhar para o cliente, entender essa confusão que eu acabei de, em grossas linhas, tentar descrever na qual ele está, Uhum. e essa miopia na qual ele diz, meu contador vai dar conta, e dizer, eu preciso sentar com o meu cliente e conversar a respeito disso. Aí sim, abre esse espaço para várias coisas. Inclusive, e eu acredito demais nisso, e aí eu já vou colocar a minha posição, nós já estamos trabalhando para vender consultoria de reforma tributária. Nós já estamos nesse caminho, né? Uhum. Inclusive apoiados pelas soluções da Verity. Sim. Mas com essa dinâmica de eu preciso contagiar o cliente naquilo que eu acredito para ele vir comigo, para ele confiar de me dar a mão e vamos juntos fazer esse trabalho. Sim. Você sabe que quando a gente... a calculadora da reforma tributária, a gente está trabalhando há 1 ano e meio nela. Essa é a grande verdade. Quando bateram o martelo da reforma, a gente já separou um time de dev e investiu nela. E a gente cada vez está evoluindo, está saindo atualizações dela, que são mutações normais, né? Conforme vai saindo atualizações, a gente... A legislação está sendo melhor desenhada, né? Exato. Traços mais finos e, ao mesmo tempo, você vê a oportunidade de melhorar a usabilidade e outras coisas, né? E vai assim, trazendo. E você sabe que tudo isso que você falou aqui na mesa, a gente pensou nisso. Falando assim, poxa, que visão que eu tenho que dar para quem é o operador? Qual é o cálculo matemático que eu tenho que dar para o nosso usuário? Então, o nosso usuário, ele precisa saber preço, né? Quanto que o fornecedor dele, quanto que o cliente dele está pagando, o crédito, quanto que o fornecedor dele está tomando de crédito. Se faz sentido a cadeia de fornecedores, é igual você falou, poxa, às vezes ele tem uma cadeia de fornecedor que ele não vai poder explorar 100% do crédito do IBS-CBS. Será que vale a pena ele ter esse manter fornecedor? essa cadeia? Ele manter essa cadeia? Aí ele pode, deixa eu só fazer não vou poder deixar passar. Aí ele pode aproveitar e até olhar a qualidade, não só o preço. Perfeito. Mas já que eu vou ter que olhar precificação, deixa eu olhar a qualidade, porque às vezes eu estou numa cadeia de fornecedores que me dá pouco crédito e que ainda é decepcionante do ponto de vista de qualidade. Perfeito. Ou de prazo, ou de entrega. Perfeito. Às vezes ele está limitando o negócio dele para comprar de uma microempresa que eventualmente ele acha que é mais legal e mais interessante. E na cabeça dele faz sentido. Quando era muito melhor comprar de uma grande que fornecesse no prazo, na qualidade. Eu até vou arriscar dizer, ainda que um pouquinho mais caro. Exato. Porque no final o custo-benefício, o benefício é gigantesco. É um olhar mais longo, não é um olhar tão curto. Né? Exato. E a gente trouxe essa visão de uma forma macro, de uma forma de um DRE. Você pode ver que lá... Eu já vi, é fantástico, é incrível. Porque legal. A gente tem que municiar vocês. Essa é a grande verdade. A gente tem que trazer esse conteúdo, porque hoje em dia, para você sentar na mesa com o seu cliente, e olha, eu vou te falar, o que você falou é sensacional, eu apoio muito. Eu acho que todo contador tem que sentar na mesa com os clientes dele e falar assim, vamos fazer uma reunião de reforma tributária e vamos te explicar o que está acontecendo, porque é igual você falou, na cabeça do empresário, não, o Vicente lá, certeza, ele vai dar conta. Ele com o time dele. Ele olha as notícias, aí alguém pergunta pra ele, e a reforma tributária pra você? Ele fala assim, cara, não sei, mas meu contador... Meu contador vai dar conta. Meu contador vai fazer que nem o pai dele, vai pegar a mala de ferramenta da reforma tributária, botar no ombro... E vai embora. Sair andando, eu só vou atrás dele. E vai embora. E assim, você viu, uma coisa que eu vejo, a reforma tributária é uma coisa que... e tem muita gente que fala assim pra mim, isso daí é lá pra 2033, eu começo a me preocupar com isso, 2032. Não dá tempo. Não dá tempo. Imagina você mudar uma cadeia de fornecedores ou um custo de um produto. Assim? Você entendeu? Fora que eu acho que a reforma tributária... Eu não sei se eu ponho isso no catálogo do romance ou não, mas vou trazer aqui. Eu acho que ele vai ser um impulsionador de inovação. Sim. Porque quando eu olhar para a minha nova estrutura, a partir da reforma tributária, eu vou encontrar coisas que eu vou dizer, eu vou precisar mudar coisas na minha empresa. Não só fornecedores, mas talvez clientes, posicionamento no mercado, a maneira... Sistema interno. Produto. Vai ter gente que vai dizer, é melhor eu ir para outro produto, é melhor eu concentrar mais, porque dentro de uma mesma empresa, pode ser que hoje essa xícara dá mais lucro do que esse microfone. Quando eu for olhar sob o olhar da reforma tributária, pode ser que o microfone passe a dar mais lucro do que a xícara. Sim. Não, você sabe que quando a gente está desenvolvendo a calculadora, a gente tem alguns testes lá, né? A gente tem algumas empresas ali que a gente pega para testar, para ver como é que fica o dia. E tem empresa que você acaba de fazer o raciocínio do cálculo, quando você vê os números, você fala assim, não sei se faz sentido essa empresa existir.
Tipo, porque realmente você tem que entender. E agora é o momento de, tipo assim, olha, você não vai esperar para 2033 você falar que não faz. Exato. Muito difícil. Vamos agora pensar num subproduto. Vamos agora pensar, né? Ó, essa linha de serviço, ou se não, é que nem você mencionou, poxa, meu custo, será que eu não consigo? Se eu diminuir meu custo, ou se realmente agora de fato eu parar para pensar que o preço que eu estou cobrando não faz sentido e eu vou cobrar de verdade o que deveria ser. Então é um tipo de conversa que eu acho que todo contador muito estratégico, muito estratégico. Aí tem um detalhe, aliás tem alguns, né? Tem muitos detalhes que eu acho importante a gente trazer. Então primeiro ajustar assim, porque a gente fala, mas eu queria ter certeza que o ouvido das pessoas está ajustado no lugar a partir do qual eu estou falando. Eu estou trazendo todas essas coisas, e eu sei que vocês da Verot também pensam assim, para que a gente olhe quanta oportunidade tem nisso. Eu não estou nem falando aqui de oportunidade de ganhar dinheiro. Eu acredito que ganhar dinheiro é uma coisa que faz parte da carreira de qualquer um de nós aqui. Perfeito. Né? E a consequência. É, consequência. Mas quanta oportunidade de ajudar a gente tem nisso aqui? Um Com monte certeza. de oportunidade de ajudar os clientes tem nisso aqui. Né? A gente não pode ficar parado esperando isso acontecer. Então, todos nós, estejamos onde estivermos, estamos atrasados. A gente já tinha que estar trabalhando de maneira mais acelerada nisso. Sim. Agora, tem do outro lado um desafio grande, que é, eu tenho uma equação que eu vivo falando dela também, eu quero trazer para cá, que é assim, eu acho que essa equação, nesse ponto da nossa conversa, faz sentido, sabe, Felipe? Que é assim, existe um tanto de energia, quando eu falo de energia, eu estou dizendo de esforço, de dinheiro, de recursos, de tempo, que eu invisto para cumprir as tarefas da minha empresa de contabilidade. Eu estou dizendo eu, minha equipe, todo mundo. Então, você pega, por exemplo, a Sevilha, a contabilidade. Tem um tanto de energia que a gente gasta ali dentro. Essa energia a gente vai representar em dinheiro, em tempo, em esforço, em dedicação. Tem uma energia gasta ali dentro para produzir um certo resultado. Né? Então, se eu gasto 100% da minha energia para produzir, vou usar um nome pesado, mas vou usar, burocracia, para fazer folha, para fazer impostos, para fazer obrigação acessória, para fazer balanço, 100% da minha energia nisso, eu estou numa equação desbalanceada. Perfeito. Porque não sobra energia para eu agregar valor para o meu cliente. Perfeito. Não sobra energia. Então, por exemplo, eu tenho certeza que tem gente que eventualmente vai estar nos assistindo aqui pensando assim, tudo isso é lindo, mas que horas eu vou fazer isso, Felipe? Porque 100% da minha energia eu gasto para cumprir o dia a dia de hoje. Alguém vai dizer, você não está entendendo, eu gasto 120%, porque eu trabalho até mais tarde todos os dias e venho os finais de semana para dar conta. Então, eu não consigo fazer isso que vocês estão falando. Isso tudo é lindo, é maravilhoso, mas eu não consigo fazer isso. E eu compreendo e respeito, mas eu sempre provoco essas pessoas dizendo, então tem algo errado na maneira como nós estamos trabalhando. Se a nossa energia toda é consumida simplesmente para produzir as informações para as quais eu vou dizer, é pesado, mas vou dizer, o nosso cliente não dá valor, porque o nosso cliente não dá valor para o cálculo do imposto, não dá valor para o balanço, não dá valor para a folha de pagamento. Ele diz, isso aqui é burocracia que o meu contador, chatice que o meu contador cuida. Essa que é a, estou sendo dramático, mas é essa que é a verdade que ele olha, né? O que o cliente gostaria? Essa conversa que a gente acabou de ter sobre a reforma tributária, se você liga para um cliente, bate esse papo com o cliente ele encosta na cadeira para trás e diz, nossa, não estou nem reconhecendo o meu contador. Era essa conversa que eu sempre quis ter com ele. Muitos fazem isso já, claro, eu estou aqui exagerando, mas... Então, qual é o nosso desafio? É como é que eu gasto menos energia para produzir as informações básicas da contabilidade, balanço, folha, impostos, obrigação acessória, para liberar energia para chamar meu cliente para falar sobre reforma tributária. E olha que coisa maravilhosa, além de ajudar o cara, eu ainda vou ter a oportunidade de cobrar um honorário dele para fazer esse trabalho. E então, perfeito. Olha que ambiente fantástico. Mas tem essa equação antes, Felipe, que eu acredito que muitas empresas de contabilidade, muitos profissionais estão perdidos nessa equação, porque não conseguem gastar menos energia para produzir a informação básica que a contabilidade precisa produzir. E não sobra tempo para esse restante. E isso é uma verdade. Você sabe que quando a gente está... Eu praticamente, a gente fica muito na linha de frente ali com o comercial, com alguns clientes, até alguns clientes que a gente está tendo um relacionamento mais perto, ou no comercial ali são prospect, leads, enfim. E você sabe quando a gente vai fazer uma conversa
comercial mesmo, né? A gente vai falar da Vera, te mostrar, soluções. porque a nossa ideia é exatamente essa, para o cara ter menos dor na produção, ele contrata uma tecnologia, porque na teoria ele vai ter menos esforço, ele vai poder equilibrar essa balança que você está falando. Mas você sabe que quando a gente vai para essa linha de frente, tem muitos escritórios e muitos contadores e advogados também, né? Colocando o público em geral. Eles estão muito ainda no processo manual e não tem uma tecnologia por trás. E eu não tô falando, e eu tô falando da Verity por causa que é o produto que eu conheço, mas outras linhas de produtos, outros softwares que poderiam ajudar no dia a dia dele, ele não tem. E aí você vê que ele gasta um esforço gigantesco para manter a operação dele rodando do jeito que está, de uma forma manual, vamos chamar assim. Forma manual, não estou falando que está errado. Eu estou falando que assim, poderia ele ter uma automação mais rápido, um processamento mais rápido, ou até uma linha de raciocínio, né, que nem a gente estava falando da reforma tributária. Poxa, você viu, ó, tá aqui o meu software, eu te entrego essas informações. Munido dessas informações, você começa já a pensar na estratégia. Você fala assim, pô, eu vou conversar com esse cliente, eu vou falar isso, esse Depende de onde eu estou, né, Felipe? Porque eu estava aqui, o que eu estou imaginando, e eu estou dizendo isso aqui, pessoal, não é para fazer julgamento de ninguém, para dizer tem alguém que está certo, tem alguém que está errado. Sim. Meu objetivo o propósito que é ajudar. Então eu vou fazer provocações aqui com o objetivo de tirar as pessoas um pouco talvez das suas zonas de conforto, né, para ir para outro lugar. Então eu vou dizer assim, Felipe, eu não duvido que quando você vai conversar com uma empresa de contabilidade, ou talvez com uma empresa de advocacia ou qualquer outro cliente, ele olhe para vocês como um problema, porque ele pode passar na cabeça dele assim: eu já tenho que fazer PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, folha de pagamento, obrigação acessória, balanço, etc, etc. E eu ainda vou pegar mais esse trabalho de recuperação tributária ou de planejamento de reforma tributária para fazer, cara. Eu não dou conta disso aqui. Eu vou pegar mais um ainda para me enrolar. Cara, não estou pronto agora. E aí passa na cabeça dele, o dia que eu der conta aqui, eu pego esse trabalho a mais. Eu sou capaz de enxergar vários casos em que isso pode ter acontecido. Embora eu nunca tenha ido vender Verity, né? Mas eu sou capaz de... E eu acho que vocês saem de lá, muitas vezes, vocês todos da Verity, sem entender como é que essa pessoa não entende a utilidade disso. E não é o caso. Eu acho que ninguém conhece o trabalho que a Verity faz e diz isso não é útil. Todo mundo diz isso é útil, mas muitos dizem isso é útil, mas eu não vou conseguir usar, porque eu não estou dando conta nem de fazer o básico, que dirá fazer o próximo nível. Então, me parece que uma resistência grande para vários assuntos, não apenas tributários, nas empresas de contabilidade, é isso. Eu gasto muita energia para fazer meu básico, aí eu vou dramatizar. Falei para pegar lenço, né? Então já está todo mundo avisado. O meu cliente paga pouco para eu fazer meu básico, a concorrência tem caído os preços cada vez mais e eu estou tendo que diminuir preço também. Minha margem de rentabilidade está cada vez caindo mais, então eu tenho que trabalhar mais, gastar mais energia aqui para dar conta disso daqui. Não consigo fazer e fico preso nesse ciclo vicioso. Eu não consigo fazer uso das ferramentas da Verity. Então, para sair disso, o caminho é... Tecnologia é um dos caminhos, mas aí eu vou trazer outra provocação, Felipe, também aqui, nessa intenção de ajudar, né? Todos nós, quando eu digo todos nós, estou falando profissionais de contabilidade, eu e quem está me assistindo aqui, já compramos um software dizendo esse software vai resolver meus problemas e a gente não conseguiu nem pôr para funcionar. Já aconteceu com todo profissional de contabilidade. Isso. Perfeito. Né? E aí eu vou dizer bem claramente, não porque o software não era bom. Não tem nada a ver com o software não ser bom. Eu não fui capaz de pôr para funcionar. Eu e minha equipe não fomos capazes de pôr para funcionar. Isso acontece por quê? Porque o processo não está bom. Então, quando eu trago um software maravilhoso e coloco ele num processo que é terrível, o que acontece é que eu não consigo pôr ele para rodar. Porque o processo não permite que eu mexa no software, que eu faça parametrização, que eu aprenda, que eu dedique tempo. Ou, às vezes, mesmo fazendo tudo isso, o meu processo não se encaixa no software e eu não quero organizar o processo. Então, o software ele acaba virando uma peça desencaixada de um quebra-cabeça que já tem outras peças em cima da mesa. Então, o software ele é sensacional e eu penso que ele é um dos... Eu uso essa palavra, essa expressão, né? Ele é um meio hábil para eu liberar energia. Mas ele precisa de um processo que seja eficiente antes. Perfeito. E organizar esse processo é muito desafiador. Né? E é talvez o desafio das empresas de contabilidade atual e um pouco de todas as empresas, não só as de contabilidade, é como é que eu organizo um processo inteligente
enxuto, que consuma menos energia e aplique nesse processo boas tecnologias como a Verity tem para trazer. Sim. E você sabe que agora você até respondeu. Muitos usuários perguntaram para mim, poxa, já que você vai estar com o Sevilha, pergunta para ele como é que ele encaixa recuperação tributária, como é que ele encaixa trabalhos tributários no dia a dia da contabilidade. E eu nem precisei, você a acabou de partir responder. disso. Então, a gente até vou fazer aqui um comentário, né? Porque a partir disso nasceram, vou fazer um comentário que tem uma propaganda aqui também, mas eu aproveito e faço ela, né? A partir disso nasceram 2 projetos nossos lá. Um é a Sevilha Educação. Na Sevilha Educação a gente ensina como faz isso, como é que melhora o processo interno. Então, o pessoal que eventualmente é assinante da Sevilha Educação tem lá todos os cursos para melhorar o processo interno. Aí eu trago então, quando você assiste os cursos, você entende como é que eu tenho que fazer para melhorar o processo interno da minha empresa de contabilidade. Está entendido, né? Então, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Mas aí eu vou trazer aqui o Piaget, que é um grande educador, ele dizia assim, o conhecimento é uma base fundamental para a mudança de atitude, mas não é suficiente. Só saber, se eu sei e não põe em prática, não resolveu. Sim. Né? Então, a Sevilha Educação ensina como fazer isso. Tem lá curso, tem metodologias, tem técnicas. É uma coisa que, se você assistir e quiser pôr em prática, você consegue fazer. Sim. Mas muitos contadores não conseguem fazer. E aí a gente tem a Sevilha Performance. A Sevilha Performance é uma outra empresa do nosso grupo, que o que ela faz é uma consultoria na qual nós colocamos os nossos consultores dentro da empresa de contabilidade para ajudar eles a colocarem em prática aquilo que a gente aprendeu. E aí o depoimento é fantástico, é muito legal, porque o depoimento que a gente colhe dos clientes, tanto da educação quanto da performance, mudou minha vida. Outro dia desses, uma cliente pediu para eu atender a equipe dela, os líderes de área dela. Perfeito. E a gente fez uma reunião online. Eles queriam me agradecer e o depoimento foi assim, nós na época de fechamento não tínhamos hora para ir embora e não tínhamos final de semana. Agora a gente tem uma vida. A gente sabe que hora vai embora e a gente tem o fim de semana. Tudo organizado. Por conta de bons processos. Aí a tecnologia fica totalmente usável. Aí eu consigo pôr em prática projetos de tecnologia. Né? Antes que eu me esqueça, quero contar uma coisa aqui que eu já pensei umas 3 vezes e não falei. Então, por exemplo, você falou, eles perguntam como é que você coloca em prática isso? Né? Então, agora, por exemplo, uma estratégia que eu estou adotando de janeiro de 25 para cá é assim, todas as propostas novas para novos clientes de contabilidade, a gente está mandando para ele 2 preços. Então, por exemplo, eu te cobrar R$10.000 por mês para fazer os trabalhos básicos, ou eu te cobro R$14.000 por mês e eu faço o seu planejamento da reforma tributária. Estou dando um exemplo aqui apenas de valor. Né? E aí os clientes escolhem se querem ou não. Mas então a gente já está embutindo para o cliente para este ano a hipótese de se ele quiser pagar um tanto a mais por mês para que a gente faça os cálculos da reforma tributária para ele também. Que legal. E assim, eu acho sensacional. Eu conheço os trabalhos, inclusive conheço o seu trabalho na Sevilha Educação e na Sevilha Performance. Eu super indico, você sabe. Obrigado, Felipe. Porque... não confie nele, não, que ele Na verdade, ele me comprou um pastel e uma coca. Paguei uma tubaína uma tubaína para mim antes de falar. Não. Mas eu conheço e respeito muito. E sabe, e assim, até uma coisa que eu gostaria até que você falasse... eu estive presente ano passado na Sevilha Day. Na Sevilha Day você abordou bastante temas, né? Inclusive você trouxe esses aspectos. Um pouco disso até que a gente falou aqui, eu falo no Sevilha Day também. Exato. E aí eu queria também te falar, você falasse um pouco do evento para os contadores, porque essa sua estratégia de precificação hoje em dia que você está fazendo com a reforma, eu acho sensacional. E a organização de processos, você falou uma coisa que é muito verdade. Às vezes eu sinto também que às vezes o contador ou o escritório, ele olha a gente, ele fala assim, cara, eu sei que eu preciso disso, mas eu não consigo implantar. Eu vou pôr em prática. Né? Exato. E às vezes ele olha, ele fala assim, poxa, eu consigo implantar, porque tem muita gente que às vezes a gente vai conversar e de verdade, ele me liga e fala assim, Felipe, eu amei a sua plataforma, eu acho que encaixa super, faz muito sentido. Vocês são super, né? O pessoal super indica vocês, mas o meu problema é como é que eu vou fazer meu time rodar isso, né? E aí a gente fica e é aquilo que você falou, se ele não organizar o processo interno, não sobra energia, porque querendo ou não, dependendo do é uma mudança de cultura, né? É isso. E eu vejo que o Sevilha Day também acaba encaixando, até porque ia falar que você falasse um pouco do evento, falar
Inclusive, aí é spoiler pra mim, tá? É uma pergunta minha, pessoal. Se esse ano vai ter, como é que você tá trazendo? Bom, vou deixar você falar, depois você fala os spoilers pra mim. A gente faz um encontro, né, que é um dia inteiro de evento, chama Sevilha Day. Fizemos um em novembro, depois dezembro, janeiro não fizemos nenhum. Fevereiro nós também não vamos fazer. Em março, dia 26 de março, nós vamos fazer em Teresina o Sevilha Day. Que legal. Já estamos trabalhando lá, né? Então, 26 de março tem o Sevilha Day em Teresina. Em abril nós vamos fazer em São Paulo de novo. Legal. Depois, maio, nós vamos fazer em João Pessoa. E em junho, em Belo Horizonte. Essas são os que estão programados. Eu não sabia que o Sevilha Day vocês iam... É um evento itinerante. Eu achei que fosse só São Paulo. Não, é um evento itinerante. A gente vai mudando de cidades, né? Que legal. Então, essa programação do primeiro semestre, vocês podem entrar sevilhaday.com.br, é o site, a gente atualiza ali onde é o próximo evento, onde estão as listas das cidades, né? É um evento de um dia inteiro em que a gente fala sobre isso. Estratégia para empresas de contabilidade, performance para empresas de contabilidade, vendas para empresas de contabilidade. Tem um tópico que as pessoas têm procurado muito, que é a inteligência artificial para empresas de contabilidade. Que é um tema muito importante, tema muito importante, é outra revolução, né? Então, eu diria assim, se você tivesse que fazer só duas coisas em 2025, olhe para a reforma tributária, olhe para a inteligência artificial. São duas coisas incríveis, né? A gente tem trabalhado muito nessa temática. Ano passado eu fui para o Vale do Silício fazer um curso por lá sobre inteligência artificial. Depois fiz um curso na faculdade onde eu estudei em Boston também para aprender mais. Segunda-feira vou fazer um curso aqui em São Paulo sobre inteligência artificial. Estou dedicando bastante tempo meu para entender um pouco mais sobre essa temática também. Porque né? É uma realidade que Não adianta lutar contra. Não adianta lutar contra. A melhor coisa é abraçar. Exato. Né? E se você souber abraçar, você consegue explorar muito. Fantástico, fantástico. Então, inclusive lá na Sevilha Educação tem tem 3 cursos, um deles eu aqui que faço, né, sobre inteligência artificial, vale a pena ver. Mas então o Sevilha Day tem esse objetivo de trazer um pouco dessa provocação e de mostrar um pouco do caminho que nós trilhamos. É lógico que a gente sabe que cada um tem um caminho, cada um tem uma realidade. Nós não pactuamos de que, olha, você vem no Sevilha Day, nós vamos te mostrar a verdade como ela é. Não é, porque cada um tem a sua adaptação. Mas os eixos principais que nós temos usado como estratégia, a gente compartilha com quem participa do Sevilha Day. Então, quando você tiver a oportunidade, for convidado, venha participar conosco. São eventos mensais, geralmente a gente todo mês tem, né? Para o segundo semestre ainda não tem um calendário. E aí, para terminar em relação a essa questão, além do Sevilha Day, eu acho que é bacana também olhar para outros mercados que não sejam de contabilidade e como esses outros mercados estão atuando. Então, por exemplo, vale a pena olhar para os advogados e entender como é que os advogados estão atuando em relação à reforma tributária. Vale a pena olhar para as empresas de consultoria, para ver como é que as empresas de consultoria estão olhando para a reforma tributária, porque isso vai nos dar indicativo de como é que o mercado todo está se preparando e como é que nós temos a oportunidade de apoiar nossos clientes também. Sim, principalmente... Você vê como referência, agora tocando nesse assunto, você vê tipo as Big Four como referência nesse tema de reforma tributária ou você acha que não? Você fala assim, não, é que nem você falou, eu acho que é um ponto que a gente tem que acompanhar, mas não tornar aquilo uma realidade do meu dia a dia. Eu tenho a impressão de que é bom fazer benchmarking, né? Então olhar para todo mundo, inclusive para as Big Four, entender como é que elas estão trabalhando com essa realidade e adaptar o que você viu de bom lá para a realidade que está na sua empresa de contabilidade, né? O perfil de cliente que você tem, o propósito do teu negócio e mesmo a estrutura e estratégia de precificação que você tem. Show, show. E até agora uma outra dúvida, questão agora de YouTube. Como é que tá o canal? Como é que tá as coisas? O pessoal que quiser, tem conteúdo lá? Tem. Olha, eu acho que a gente tem investido muito no conteúdo que está na Sevilha Educação, mas a gente tem muito conteúdo no nosso canal, que é o youtube.com/Sevilha Contabilidade. Então tem lá muito conteúdo, muita coisa que está lá também está na Sevilha Educação. Então você assistindo gratuito lá, você vai ter acesso a muita coisa, né? Legal. Inclusive sobre esse conteúdo de performance, de como melhorar a performance interna, você vai encontrar também bastante conteúdo lá. Então o YouTube está lá à disposição. Agora, além disso, a gente tem convidado as pessoas para uma comunidade que a gente está criando, que é uma comunidade no qual as pessoas se inscrevem para a gente poder juntos aprender. Uma comunidade gratuita, não tem preço nenhum, né? Em geral, a gente faz esse convite no Sevilha Day. Então, nos eventos do Sevilha Day, as pessoas que participam entram para essa comunidade e lá é uma comunidade na qual, além de compartilhar conteúdos, a gente também tem momentos de conversa ao vivo, online, para todo mundo poder conversar e trocar ideias. Legal. Bom,
Aí agora vem uma pergunta que, né, a gente está conversando bastante aqui, o tempo voa Né? Eu não estou nem e olhando o relógio. Aliás, eu estou vendo, nem tem relógio aqui, para a não gente não saber onde nós estamos, né? exatamente, exatamente. E se deixar também, eu vou ficar Vai, conversando com você a tarde até inteira, porque é amanhecer. maravilhoso. Foi algumas perguntas que alguns usuários fizeram, que eu achei bem interessante trazer aqui para você. Qual que é o seu conselho para uma pessoa que está começando, um contador que está começando, ou um advogado, alguém que está começando o seu escritório, está começando a atuar nessa área. Ele já foi corajoso de ter mandado mensagem para mim e falou: Felipe, pergunta lá. Eu falei assim: não, essa pergunta é interessante fazer. Qual que é o seu conselho? Então, eu começaria dizendo aquilo que a gente já falou sobre ter um propósito claro, entender claramente qual é seu propósito, né? Eu recomendaria que todo mundo pensasse sobre isso. Até pensando no propósito, não apenas no sentido do cliente, mas seu. Eu vou contar uma rápida história aqui. Outro dia desses eu encontrei com um casal. Quando eu digo um casal, era um homem e uma mulher, mas eu não sei se eles eram casados. Eu sei que eles eram sócios numa empresa de contabilidade. Me lembro que eles eram de Campos do Jordão. Legal. E aí eles estavam me contando, batendo papo, eles me contaram a história deles. A empresa tinha um pouco mais do que 10 anos que eles tinham a empresa. E eles estavam me dizendo, olha a história que eles me contaram. Quando nós começamos a empresa de contabilidade, nós queríamos que a nossa empresa fosse muito consultiva. Tá. Esse era o objetivo deles, né? Mas ao longo do tempo foram aparecendo clientes operacionais que não queriam muita consultoria e como a gente tem as contas para pagar, a gente foi Queriam pegando, só a apuração do dia a dia. que é só o básico, é conformidade, né? Eles só queriam conformidade e eles foram pegando e hoje eles me diziam, hoje nós estamos infelizes porque a gente está imerso em conformidade e consultoria mesmo que é bom a gente não consegue fazer. Uhum. E nós estamos um pouco insatisfeitos com essa situação e a gente quer mudar, né? Então quem está começando agora talvez possa tirar proveito dessa história, né? Define claro o que você quer, porque daqui 10, 12 anos você vai ter que conviver com aquilo que você foi acumulando Você decidiu seguir. ao longo da vida, né? Então, se eu tenho um propósito claro, aí eu alinho as minhas ações àquele propósito. Eu não estou dizendo, não vão pegar cliente que não esteja 100% alinhado, mas ter um equilíbrio em relação a isso e não largar do propósito, não esquecer do propósito, né? Eu acho que essa é uma missão importante. Outra questão a partir do propósito, é entender claramente que tipo de público está mais alinhado com esse propósito que eu tenho. E procurar este tipo de público preferencialmente. Uhum. Porque aí eu consigo construir uma realidade mais adequada também do ponto de vista daquilo que a gente estava falando sobre as vendas. Né? Se eu falo com um público que está disposto à consultoria, e eu quero oferecer consultoria, fica mais fácil. Agora, se eu falo para um público que só quer conformidade e eu quero falar de consultoria, é mais difícil de vender, porque eu estou falando de algo que ele não quer comprar. O desafio é onde eu encontro o público alinhado ao que eu estou querendo oferecer. Né? Então, também tem essa reflexão. Eu preciso entender um pouquinho de que perfil de cliente, que tipo de público quer ouvir isso que eu tenho para dizer. A partir daí, o restante vai acontecendo. Né? É um trabalho... O começo não é fácil, nunca foi, eu acho que ainda hoje em dia não é. O começo, a Verot começou, você já me contou um pouco disso, você vai, vende um aqui, vende outro ali, devagarzinho. Mas quando você tem essa determinação, aí é só perseverança. Aí você vai perseverando e as coisas vão acontecendo. Né? Sim. Não dá para a gente imaginar, porque às vezes a gente olha por aí, né, as pessoas que têm assim, um certo estágio de sucesso, e dizer, ele chegou fácil lá. Não foi assim. Tem muito trabalho envolvido nisso. Teve muita lombada, né? Então, é preciso que tenha um objetivo claro, seu propósito muito claramente, procura alinhar teu propósito com o público que você vai falar e arregaça a manga e soa, vai precisar. E até agora com a reforma tributária é uma oportunidade gigantesca, porque eu vejo que a nossa área, né, agora eu falando como contador, eu vejo que a nossa área, ela está cada vez mais se tornando consultiva e com a reforma vai ser consultiva. Eu também tenho esse olhar. Porque eu vejo que essa visão hoje que a gente tem hoje de faz obrigação acessória para PIS e COFINS, faz obrigação acessória para ICMS, faz DCTF, preenche tal requerimento, preenche tal formulário, e vai abrir a empresa, tem as burocracias, vai fechar a empresa, tem as burocracias. Eu vejo que com a reforma tributária isso vai cada vez mais caminhando para ficar um negócio mais automático, minha visão, tá? E o contador, ele acaba sendo agora mais consultivo. Ele realmente vai fazer o entregável. Eu, quando estudei contabilidade, quando decidi ser contador,
O meu foco sempre foi também pro consultivo. Essa é a grande verdade. Eu sempre gostei dessa... Eu nunca pensei em ficar fazendo... Óbvio, fiz bastante porque, né, a gente faz parte do caminho, até porque você tem que entender o procedimento para você também dar uma consultoria em cima. Mas eu sempre gostei dessa parte do análise, da consultoria, de eu olhar a vida do cliente, falar assim, como ele está hoje? E daqui 3 anos, eu olhar aquele cliente, como ele estava e eu ajudei ele a se tornar o que ele ajudou hoje. E isso é muito gratificante. A gente faz essa análise lá na Verity, é bem legal. E eu até brinco com o pessoal, porque tem cliente que começou lá no básico e hoje o cara está no Master. O básico é o pacote mais simples da Verity, né? O inicial, e o Master é o top. E você vê que ele não foi assim, ele usou um mês e... então, acompanha errado, vou passar para o Master. Não, ele foi passando por uma jornada. Né? Ele foi colocando mais cliente, vai aumentando, teve muita conversa. Acredito que não foi fácil, acredito que teve muita coisa que ele perdeu, alguma coisa não aconteceu do jeito que ele gostaria que acontecesse. Mas você vê que você vai acompanhando e você vai ajudando ele nas estratégias contábeis também, né? Estratégias de tipo, olha, vamos lá, vamos sentar, não, vamos entender junto. Então você vê essa jornada, né? E com a reforma tributária eu vejo que o contador vai ser muito, hoje em dia, vai ser esse valor. Eu sempre vi o contador como obrigação, ele ter uma posição de respeito dentro de uma mesa de reunião com diretoria. Sendo até uma empresa multinacional, uma empresa nacional, eu vejo assim, o contador ele tem que fazer parte do corpo diretivo. Né? E mesmo as empresas menores, hoje em dia, tem uma renovação também da gestão. Né? Então, os novos líderes de empresas, mesmo empresas familiares, né? Eles já têm um olhar diferente para o posicionamento do contador. Eu percebi isso de maneira muito clara. Quem está nos assistindo aqui sabe do que eu estou falando também. Eles já esperam mais aconselhamento e consultoria do contador do que esperavam antes. Aquela visão que a gente estava falando no início, né? Que é o seu pai que tinha todo... Que você era considerado como um herói quando precisava... Não, pera que eu já... Vou falar com o meu contador. Vou falar com o meu contador. Esse é o papel que a gente precisa ocupar de novo, né? Exato. Bom, Sevilho, o papo foi ótimo, né? Foi sensacional. Foi quando eu falei por mim, a gente continuava aqui até... Agora, pessoal, a gente tá gravando aqui à tarde, então... Por mim, eu continuava aqui até 10 horas da noite, o Sevilha ia me xingar, ia falar assim, Felipe, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora. Me deixa aí. E queria que você falasse, divulgasse, você falou, mas as suas plataformas digitais, o seu canal, pode divulgar. Vamos lá, já falei do YouTube, né? O meu Instagram é o Vicente Sevilha Oficial, acho que é um bom canal também para estar lá. E... se puderem, conheçam lá sevilhaeducação.com.br, que é a plataforma de educação que a gente tem, e sevilhaperformance.com.br, que é o conteúdo que a gente tem de consultoria para a melhoria de performance das empresas de contabilidade. Né? De resto, quero dizer para vocês que eu tenho a impressão de que vem pela frente uma etapa de muita valorização da profissão contábil, e acho que vale muito a pena aproveitar isso para ressignificar a jornada profissional que cada um de nós vem fazendo e construir uma nova base para crescimento para o futuro. Perfeito. Bom, Vicente, agora muito obrigado. Eu falo em nome da Verity, em nome do Felipe também. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado nosso convite. Foi uma honra conversar com você esse tempo, essa troca de experiência. E, novamente, eu só agradeço, viu? Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, viu, Felipe? Obrigado a toda a equipe da Verity. Obrigado a vocês que assistiram. Um grande abraço. A gente se vê em breve. Beleza. Tchau, pessoal.